Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço a presença de todos. Seguimos com o nosso segundo painel, né? Então, sobre atualizações regulatórias em certificação e fiscalização de dispositivos médicos. O objetivo é que a gente discutir trazer as atualizações do MDSAP, as fiscalizações, né, que a Gipro tem implementado, e-commerce e outros assuntos. Então, a gente aqui também enfim, novas ferramentas para obtenção, né, análise dos peticionamentos para obtenção do certificado de boas práticas, tá bom? Então, agradeço a presença de todos e, para iniciar o nosso painel, eu peço que agora terá a presença da Leidiane Alves Teixeira. Ela é gerente de inspeção e fiscalização sanitária de produtos para a saúde na Anvisa, mestre em avaliação de tecnologias em saúde, com mais de 15 anos de experiência em regulação de dispositivos médicos, atuando em registro, monitoramento pós-mercado, fiscalização e inspeção sanitária. Uma salva de palmas, pessoal. E como moderadora, teremos a Carolina Torres, Head de Assuntos Regulatórios e Qualidade da Roche Diagnóstica Brasil, engenheira biomédica com mais de 13 anos de experiência, possui MBA em Gestão e Liderança e atua também como vice-coordenadora do Grupo de Inteligência Regulatória, o CIR, da ABMED. Uma salva de palmas. Alô? Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui novamente na Feira Hospitalar. A minha primeira visita aqui na feira foi em 2014, o ano que eu ingressei na Anvisa. E nós estávamos comentando aqui, a distância da feira de uma ponta para a outra são 1.555 metros. Olha a grandeza desse evento. E, relembrando, lá em 2014, quando eu entrei na Anvisa, na área de gerência de tecnologia em equipamentos médicos, o querido gerente Anderson, que ainda é o gerente atualmente, e a fila de petições para produtos classe 1 e 2 eram de mais de 1.000 petições. E hoje nós vemos outros cenários e um cenário mais aperfeiçoado, né, um panorama mais aperfeiçoado e com melhorias, né, de 2014 até aqui. E uma das filas também que eram muito grandes eram a de certificação de boas práticas de fabricação. Então, eu convido vocês para atualizarem-se, né, e acompanhar as atualizações aqui realizadas pela gerência. Então, a primeira atualização que nós temos é a atualização da estrutura organizacional. Então, a partir de fevereiro deste ano, 2016, o diretor Daniel Pereira ele assumiu a 4ª diretoria, que é responsável pela gerência de fiscalização e inspeção sanitária da Anvisa, em que a gerente-geral, a Renata Lima, é a responsável. Eu estou como gerente da área de produtos para a saúde, juntamente com a Andressa, na área de fiscalização, a Maria Elisa, de certificação, e o Benefran Bezerra, de auditoria única do programa MDSAP. E o ciclo regulatório de produtos para a saúde, dispositivos médicos na Anvisa, ele é dividido em 4 diretorias, sendo a 4ª diretoria responsável, né, o diretor Daniel, pela GGFIS. Nós temos a área de registro pelo diretor Marcelo Moreira. A área de importação e tecnovigilância está com o diretor Tiago. E o monitoramento econômico de dispositivos médicos com o diretor-presidente Leandro Safatli. Então, não apenas a estrutura organizacional da diretoria colegiada sofreu modificações, mas também, internamente, a GGFIS teve algumas atualizações. Anteriormente, a coordenação de auditoria única de produtos para a saúde era
era ligada diretamente à GGFIS, e nós tínhamos apenas uma coordenação ligada à Gerência de Inspeção e Fiscalização de Produtos para a Saúde. Então, a CEPROD ela era responsável tanto pelas atividades de certificação quanto de fiscalização. Como melhoria regulatória, né, e organizacional, nós passamos, a partir de fevereiro deste ano, a seguinte composição. A CALPS ela deixou de ser ligada diretamente à Gerência Geral e agora ela está ligada à Gerência de Fiscalização e Inspeção de Produtos para a Saúde. E, para ter uma melhor distribuição de atividades e eficiência, foram criadas 2 novas coordenações, uma dedicada exclusivamente à fiscalização e outra à certificação de boas práticas de fabricação, distribuição e armazenamento. Então, vamos para atualizações específicas de certificação de boas práticas de fabricação. Então, como que o Brasil está hoje? Nós temos mais de 213 milhões de habitantes, somos o 7º país maior, né, em termos de população e o primeiro da América Latina. Nossa população, como já sabemos, está envelhecendo e isso reflete diretamente no nosso mercado de consumo e de dispositivos médicos. Temos novas tecnologias, principalmente de melhoria da qualidade, e isso também reflete no número de produtos registrados. Então, esse é um recorte da semana passada, esses dados estão públicos no portal da Anvisa. Nós temos quase 100 mil registros vigentes, sendo que a maioria está distribuído entre aqueles de classe 1 e 2, que é baixo e médio risco, e seguidos pela classe de risco 3 e 4. E o Brasil ele se destaca em produtos de classe 1 e 2, que é a maioria dos produtos notificados na Anvisa. E no mercado de certificações, né, na parte de certificações. Atualmente, nós temos 1.843 certificados válidos, distribuídos em 48 países. E a sua grande maioria são certificados de empresas internacionais. Mas, quando nós observamos os relatórios de inspeções, né, que nós temos no nosso repositório, apenas de 2022 a 2026, nós temos mais de 6.500 relatórios. E isso reflete muito nas ações posteriores que a Anvisa tem em vista, que é a sua estruturação de dados e a utilização desses dados para predição de risco sanitário. Então, esse ano, nós estamos retomando o sistema Sanitary Inspection, que ele é dedicado para a elaboração de relatórios de inspeção. Esse sistema ele já é usado hoje para medicamentos, no entanto, para dispositivos médicos ainda não. Então, o objetivo é, até o final do ano, nós termos um módulo específico para dispositivos médicos. Então, nós já teríamos esses dados estruturados. E o programa Moiras, em que nós utilizaríamos esses dados anteriores, desses relatórios de inspeção, para prever o risco sanitário de futuras inspeções. Esse programa, esse método, ele já está sendo usado para medicamentos, só que ainda não está sendo usado para dispositivos médicos, então nós pretendemos estruturar os nossos dados e então começar a utilizar esse método Moiras. Esse é o relatório de gestão de 2025, e aqui eu trago os dados de dispositivos médicos, o número de certificações que a Anvisa emitiu no ano passado. Então, vocês vejam que ele é bem superior à de medicamentos e insumos farmacêuticos. E também um destaque aqui para autorizações de funcionamento de empresas, que também tem um número expressivo para dispositivos médicos, quando a gente compara com os outros segmentos regularizados pela Anvisa. Então, o tempo de fila da Anvisa. Isso é o tempo de análise da Anvisa
não reflete o tempo total da regularização, que tem, por exemplo, o tempo que o solicitante demora para obter uma certificação, ou relatório de inspeção de um organismo auditor, por exemplo. Então, para a certificação internacional, nós temos, isso é uma medida em mediana, né? Nós temos 57 dias, certificação de renovação, 50 dias, certificação nacional, 50 dias, renovação nacional, 61 dias, certificação MDSAP, 30 dias, e a renovação do MDSAP, 55 dias. Sendo que a média de tempo, desde que a petição é protocolada, até a Anvisa ir na fabricante fazer uma inspeção in loco, hoje está em média de 5 meses. Isso para empresas internacionais. Para empresas nacionais, depende se o Estado é centralizado ou descentralizado. Atualmente, nós temos 6 estados descentralizados, sendo que o Rio Grande do Sul ele está em processo para voltar ao credenciamento dele como Estado descentralizado. E aqui também eu parabenizo a equipe da GIPRO e das coordenações pela dedicação para nós obtermos esses índices de tempo de análise. Opa. Então, como que a gente pode melhorar ainda mais esses indicadores? Uma das principais causas do aumento desse tempo de análise é a qualidade da documentação. E isso gera exigências, assim como foi falado aqui na apresentação anterior do registro, também é uma realidade para a certificação de boas práticas de fabricação. Então, nós dependemos da qualidade dessas submissões que são feitas para a área. Então, o que pode ser feito para reduzir esse prazo? Uma documentação completa, com um fluxo produtivo detalhado, com etapas fabris claramente descritas, documentos atualizados e consistentes. Em caso de dúvidas, é importante que entre em contato com a Anvisa, seja pedindo uma reunião de parlatório ou por meio do Fale Conosco. Também é importante a inclusão de todos os produtos e linhas no site Fabril. Às vezes, os fabricantes têm intenção de colocar novos produtos futuramente e preferem fazer isso em etapas posteriores. Isso também é uma estratégia comercial que pode resultar em tempo maior de resposta da Anvisa, devido ao número de petições que serão feitos ao longo dos anos, né? Informações completas e consistentes, compatibilidade dos documentos solicitados, certificação emitida por classe e por linha, e o escopo adequado, né, reduz futuras exigências. Outra atualização que foi realizada no ano passado foi a simplificação do códigos de assunto relacionados à certificação de boas práticas de fabricação. Então, foi realizada a simplificação dos códigos de assunto, mas não alterou a necessidade de petições separadas para os produtos médicos e produtos de diagnóstico in vitro. Devido a uma necessidade de atualização do nosso portal da Anvisa e atualizações também administrativas, nós fizemos essa simplificação de código de assunto, mas devido a uma condição legal da lei de criação da Anvisa, em que ela traz que a certificação é por linha e por produto. Então, nós temos essa determinação legal e, por isso, nós não podemos, com base apenas nas nossas normas infralegais, modificarmos esse requisito. Quanto ao programa de auditoria única do MDSAP, como nós sabemos, né, em 92 foi criado o GHTF para normatizar requisitos de registro de produtos para a saúde. 10 anos depois, ele originou o IMDRF e
no ano de 2024 e 2026, tivemos a fase piloto de implementação do MDSAP com 5 países. Hoje, em 2020, né, nós temos membros afiliados e membros observadores. Então, o programa consistia, antigamente, né, no MDSAP, um país visitava todos os seus fabricantes, né, peticionantes, e um país ia na mesma empresa várias vezes, não é? Agora, com a ideia do programa, né, MDSAP, os 5 países certificam um organismo auditor, passam os seus requisitos, né, de escopo para cada país, e esse organismo auditor, então, ele faz a inspeção apenas uma única vez em cada site fabril. Então, hoje nós temos 15 organismos auditores, ao todo participantes do programa, com a expectativa que entre mais 2. E, ao total, de 2014 a 2026, nós temos mais de 7.000 relatórios de inspeção. Participantes do programa do MDSAP é o total dos 5 países. Então, esse é o fluxo de petições que nós temos na Anvisa, tanto para petições iniciais quanto renovações. Então, hoje, 55%, se nós contabilizarmos tanto petições iniciais quanto renovações, 55% do que entra, e isso são os dados de 2025, correspondem a petições que estão dentro do programa MDSAP. E 45% são petições não MDSAP. No programa MDSAP, né, então, a petição entra. Nós recebemos esse relatório diretamente dos organismos auditores e o certificado é de 4 anos. Já para uma petição não MDSAP, nós recebemos também um relatório de inspeção, analisamos todos os documentos, passamos pela matriz de risco, e aí a petição pode ser deferida apenas por análise documental ou por uma inspeção in loco. E o certificado corresponde a 2 anos. Aqui no programa MDSAP, nós temos o histórico de 2018 a 2026, isso para petições iniciais. Nós podemos observar aqui um crescimento de 2018 até 2020. Tivemos uma pequena queda em 2021, mas o programa manteve em ascensão até 2022 e 2024. O que nós observamos aqui agora é um platô, ou seja, as empresas que tinham interesse em aderir ao programa, elas certamente já entraram no programa e agora a gente tem um cenário de estabilidade. Isso comparando com as petições não MDSAP, nacional e Mercosul. Já o perfil de renovação, nós temos uma curva ascendente, um gráfico ascendente. Tivemos um pico agora em 2024. Em 2024, nós tivemos a publicação de um novo artigo na norma do MDSAP, em que o certificado ele passou de 2 para 4 anos. Então, por isso, essa redução também acentuada aqui em 2025, em virtude dessa dilação de prazo da validade do certificado MDSAP. E aqui é a distribuição de empresas por países no programa. Então, o líder é os Estados Unidos, que fica com 34% de todas as empresas participantes do programa, e o Brasil ele contribui com 0,5% desse total. E as nossas empresas, elas estão distribuídas principalmente no estado de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Outra atualização referente ao programa MDSAP é
a nossa agenda regulatória, em que está em curso a elaboração de uma avaliação do impacto regulatório relacionada à ampliação do programa MDSAP. Então, essa AIR ela está em elaboração e a expectativa em que ela seja concluída até o ano que vem. E um dos objetivos é que tenha ampla participação do setor regulado e amplos requisitos para que nós possamos mostrar o panorama e melhorar a nossa atuação regulatória. Outra atualização é que o Brasil, pela primeira vez, ele está como co-líder de um grupo do IMDRF, juntamente com a Infarmed, e nós estamos com uma consulta pública em aberto, que vai de 6 de maio a 6 de julho, referente ao controle de compras e qualificação de fornecedores. Então, fica o convite aqui para vocês participarem dessa consulta pública. Agora, vamos para as atualizações sobre fiscalização. Essa foi uma reportagem da revista Veja, em que ela chama a atenção que não são só as canetas emagrecedoras, né, mas os dispositivos médicos irregulares inundam o comércio virtual. E a reportagem destaca que estima que até 46% de todos os medidores de pressão que estão disponibilizados via e-commerce sejam falsificados ou tenham alguma irregularidade. Então, nós temos um crescimento acelerado do e-commerce, ampliação de vendas diretas, né, por meio desses canais. Geralmente, esses produtos eles estão sem registro ou a empresa está irregular. Então, como que nós recebemos essas denúncias? Nós recebemos, geralmente, o canal oficial é o Fala BR, ouvidoria, mas nós também recebemos via SEI, e-mails, e aí todo esse material ele é triado, e então é aberto, se ele tem todos os elementos suficientes para iniciar uma investigação, é aberto um dossiê, e aí, a partir dele, pode ser publicado medidas cautelares ou preventivas, que têm duração de 90 dias, isso quando há risco eminente envolvido, ou pode também ser feita uma fiscalização in loco. E, então, a partir desses desdobramentos, é feito um processo administrativo sanitário ou o arquivamento dessa denúncia, se não comprovar nenhuma irregularidade ou materialidade. Aqui é o relatório de gestão do ano passado, e aqui nós temos o desempenho da área. Foram 18 inspeções investigativas, 101 medidas cautelares publicadas, 314 dossiês abertos e 510 dossiês finalizados, ou seja, analisados. E quais que são as principais irregularidades apontadas, né, nesses dossiês? A maioria são produtos sem registro, com AF ou sem AF. AF é autorização de funcionamento de empresas. Também temos irregularidades em boas práticas de fabricação, falsificação, laudo insatisfatório, e esses laudos eles são recebidos principalmente das vigilâncias sanitárias que têm programas de monitoramento da qualidade estabelecidos. Também temos desvios de qualidade, propaganda irregular e outras práticas. Então, quais são as ações da Anvisa a partir desse panorama? De um e-commerce em crescimento ascendente e de outras metodologias, né, de outras formas de comércio. Então, nós temos instituído o programa de fiscalização da GGFIS. Foram eleitos produtos a partir do número de notificações de queixas técnicas e eventos adversos. Para o ano de 2026, nós elegemos 3 produtos. Nós estamos no final do primeiro produto, que é catéter. E
e nós estamos fazendo fiscalizações nas plantas fabris e verificando o cumprimento da legislação e das boas práticas de fabricação. Quanto ao e-commerce, nós estamos nos dedicando ao retorno do programa EPINET, que é o programa para a exclusão de produtos irregulares da internet. Ele já teve edições vigentes, anos anteriores, no entanto, agora esse ano ele está em contratação de uma nova empresa, em que é feita a varredura da internet e de todos Deep Web, a partir de termos elegidos de dispositivos médicos, de medicamentos, alimentos e saneantes. Então, os canais de denúncia da Anvisa são o Fala BR, a ouvidoria, mas, como eu disse, nós também recebemos muitas denúncias de vigilâncias sanitárias por e-mail e por SEI. E o que nós precisamos para darmos continuidade a uma investigação e a abertura do dossiê são a identificação do produto, informações como marca, modelo, fabricante, número de registro, se tiver, características do produto, identificação do possível infrator, evidências, fotos, links, prints de tela, notas fiscais, todos os tipos de informações que possam qualificar essa denúncia e que nós possamos atuar em cima disso. Aqui também nós temos no portal da Anvisa a consulta de produtos irregulares, aqueles produtos em que nós publicamos medida cautelar e preventiva no Diário Oficial da União. E aqui está a nossa agenda regulatória, que são os temas em que nós trataremos no ano de 2026 e 2027, que é sobre esgotamento de estoque, regulação responsiva relacionada à fiscalização, compartilhamento de áreas produtivas e a validade do certificado de boas práticas de fabricação versus a validade do registro. Vocês terão uma palestra posterior referente às boas práticas regulatórias, agenda regulatória, com o palestrante Henrique Mansano. Então, ele vai dar um panorama mais abrangente da nossa agenda regulatória vigente. Então, a nossa conversa ela não termina aqui. Eu aguardo vocês no estande da Anvisa. Nós estamos aqui com o estande presente na feira. Esse foi um formulário desenvolvido especificamente aqui para a feira, para coletar impressões, sugestões. E eu aguardo vocês para uma conversa lá no estande e fico aqui à disposição também. Muito obrigada. Oi, foi. Obrigada, doutora Leide, pela apresentação. Primeiro, queria começar agradecendo... Era isso que a gente queria... Primeiro, queria começar agradecendo a presença, mais uma vez, de todos aqui no painel. E a doutora Leide pela apresentação. Acho que super relevante o início da apresentação, trazendo um pouco da estruturação de como está a quarta diretoria e também das novas distribuições e responsabilidades dentro da Gipro. Eu acho que é algo novo e ainda existe uma adaptação, né, dentro do setor de como essa agência se divide. Curioso que o painel também várias pessoas compartilharam comigo, né, de exatamente do que se abrange o tema e acho que é muito claro pela sua apresentação da quantidade de temas, né, e a responsabilidade da Gipro, tanto no âmbito de inspeção, né, toda a parte de auditoria MDSAP, e também o compromisso e toda a responsabilidade com a questão de fiscalização. Primeiro, acho que vale também o reconhecimento da agência em relação a todas as iniciativas que vêm sendo realizadas, principalmente em relação ao programa de certificação. Acho que a gente vem falando ao longo dos anos sobre a jornada aqui regulatória, da extensão do prazo MDSAP de 2 a 4 anos. Então, a gente realmente reconhece esse esforço de cada vez mais a Anvisa buscar uma convergência regulatória,
de aprimorar a sua qualidade técnica, né, e buscar estar alinhada às boas práticas. E aí, começando por isso, acho que na sua apresentação você traz um pouco sobre algumas das iniciativas realizadas pela agência. E uma delas, começando pela parte da unificação dos códigos da certificação, quando você traz sobre a recente, né, notícia da unificação de assuntos de petição para as linhas de equipamentos, softwares, materiais, com dispositivos de diagnóstico in vitro. Na realidade, Leide, eu acho que o setor reagiu de uma forma muito positiva no momento da publicação. Foi visto, acho, como uma forma de desburocratização. Por outro lado, acho que logo em seguida também veio uma publicação recente da Anvisa sobre um esclarecimento do que tratava-se essa unificação e de que, de fato, era um cenário mais administrativo sistêmico, né? E que as petições para uma mesma fábrica, tanto para dispositivo de diagnóstico in vitro, materiais e equipamentos, elas continuavam fazendo parte de processos distintos, né? Ou seja, as certificações, elas ainda assim eram necessárias serem solicitadas em duplicidade para esses dois tipos de linhas de produtos. Acho que você esclareceu de que isso está muito relacionado também com uma questão de âmbito legal, né? Mas a gente não queria perder a oportunidade de trazer esse tema e entender-se sob a perspectiva da Anvisa. Quando a gente pensa em eficiência regulatória, simplificação, uma vez que uma unidade fabril ela tem a sua inspeção, muitas vezes, seus documentos, né, sob um mesmo sistema de gestão da qualidade, sobre um mesmo certificado MDSAP, independentemente da linha de produto, por mais que os fluxos de fabricação sejam diferentes, se existe ainda uma perspectiva da Anvisa de rediscussão e possibilidades para também simplificação neste âmbito. Acho que era a primeira pergunta. Oi. Então, obrigada. A Anvisa ela sempre está aberta e disposta a receber sugestões, está aberta ao diálogo, e nós mantemos essa postura. No entanto, como eu apresentei, nós temos esse impedimento legal da Lei 9782, em que ela restringe a certificação por linha e por produto. Então, nós não podemos alterar nossos normativos, sendo que nós temos essa restrição legal na lei. No entanto, nós continuamos abertos a pensar em formas e alternativas para que possamos buscar uma eficiência e uma melhoria no processo regulatório. Mas nós temos esse impedimento legal. Obrigada. Bom, falando ainda sobre o programa MDSAP e os dados que você apresentou, os dados, na verdade, indicam tempos relativamente reduzidos quando a gente olha para a apresentação e a aderência do programa MDSAP. Entretanto, a gente ainda vê que a adesão enfrenta desafios, né? Você traz ali que 45% das fábricas ainda são não MDSAP. E a gente tem um número de 38 empresas, 0,5% do total de representatividade quando a gente olha mundialmente, né, sobre o programa. Eu queria que talvez você pudesse trazer um pouco mais de detalhes sobre sobre todas as iniciativas e os principais fatores que você entende que têm contribuído, né, para melhoria da eficiência quando a gente olha sobre a perspectiva de tempos, mas também quais são as estratégias da Anvisa para melhorar a adesão ao programa, né? O que tem dentro dessa perspectiva futura de como a gente pretende impulsionar realmente o uso do programa MDSAP para que isso contribua positivamente para uma celeridade nesse processo de certificação. O programa MDSAP é voluntário. E uma das principais iniciativas da Anvisa foi a extensão desse prazo do certificado de BPF de 2 para 4 anos. E nós já percebemos essa melhoria no próprio gráfico de renovações de petições.
em que nós tivemos um declínio ali, mas é um declínio positivo, porque não entraram novas petições, justamente porque o prazo foi dilatado. Isso é um dos grandes incentivos para as empresas. No entanto, as principais dificuldades de adesão do programa, quem pode responder com mais propriedade é o próprio setor, em que ele pode avaliar quais são os critérios que os impedem de aderir ao programa, seja pelos custos, que são maiores em termos de certificação, contratação de organismo auditor. No entanto, uma das principais propostas, né, e ações da Anvisa foi essa ampliação do prazo de certificação de boas práticas de fabricação de 2 para 4 anos. Uma oportunidade boa de pensarmos em novas perspectivas e ações é justamente a consulta pública, que certamente ocorrerá no ano que vem, e a consulta dirigida, que nós temos expectativa de fazer no âmbito da avaliação do resultado regulatório, agora que está sendo elaborada agora esse ano. Acho que, quando a gente fala de desafios, né, a gente tem feito um trabalho dentro da associação tentando cada vez estar mais próximo desse diálogo com a Anvisa, levando realmente a percepção do setor sobre as barreiras e desafios da adesão do programa. Para a gente ter o programa MDSAP, né, como, eu posso dizer, como indústria, é um benefício super grande. Então, para a gente também, obviamente, algo que a gente trabalha diariamente para garantir que as fábricas tenham esse programa de certificação. E eu acho que, em nome aqui da ABMed, a gente discute muito em relação a esses desafios. E aí, aproveitando, então, o ensejo, eu vejo que a gente até discute sobre, cada vez mais o mercado de dispositivos médicos ele caminha para um modelo onde a gente tem mais terceirização, né? A gente tem cada vez mais fábricas intermediárias dentro desse processo. A gente, né, tem dentro de uma regulamentação hoje essas unidades fabris, onde diversos dessas etapas são passíveis de certificação. E, somado a isso, né, a gente entende que o programa MDSAP, hoje, em outras jurisdições, tem muito uma interpretação de que o MDSAP ele é obtido para fins de fabricante legal, né? E, com base nisso, diante desse cenário e do horizonte, né, da agência buscar uma convergência regulatória, Leide, acho que esse é um dos motivos, por vezes, que contribui, né, por conta dessa quantidade de fábricas terceirizadas e que não fazem parte do programa. Você entende que, num horizonte da agência, existe uma previsão, né, em discussão e em alinhamento global de substituição da exigência de relatórios MDSAP individuais por unidades fabris, por um modelo mais focado no fabricante legal, onde esse programa de conformidade ele cobre, né, as subsidiárias, as fábricas intermediárias, que estejam sob um mesmo sistema de gestão da qualidade ou que tenham um processo robusto de controle de fornecedor. Então, assim, você enxerga nesse horizonte a possibilidade de mudança, né, na perspectiva da Anvisa, de como o programa MDSAP ele é aplicado, tendo um movimento, né, de tornar passível a certificação de boas práticas para fabricante legal, ao invés de unidades fabris. Queria que você pudesse trazer um pouco se isso tem sido discutido dentro da agência, se existe alguma perspectiva ou discussão dentro de outros grupos, como o IMDRF. Esse tema ele é discutido justamente dentro do MDSAP, e há uma perspectiva, inclusive, de modificação do próprio MDSAP, de adoção da empresa fabril e não do representante legal. No entanto, a Anvisa ela não está tratando atualmente especificamente desse tema,
E não sendo repetitiva novamente, essa consulta dirigida que estará em vigor em breve, em virtude da avaliação de impacto regulatório, será uma oportunidade do setor regulado, das empresas, associações, colocarem a sua perspectiva e as suas necessidades relacionadas a empresas fabricantes intermediárias e outro modelo de regulação possível. Obrigada. Falando um pouco de fiscalização, você apresentou ali alguns dos programas que têm sido foco da agência, e acho que trouxe também um pouco sobre esse trabalho contínuo de identificação de irregularidades, principalmente com o crescimento dos e-commerces, né, e dos altos índices de comercialização de produtos de dispositivos irregulares. A gente queria, eu acho que é muito curioso e a gente tem visto cada vez mais a Anvisa presente nas redes sociais, manifestando sobre essas irregularidades, né, sobre produtos que estão sendo comercializados sem as devidas autorizações ou fora, né, da regulação. E como você enxerga que as empresas detentores de registro podem apoiar cada vez mais na proteção do mercado de produtos irregulares, né? De que maneira a gente também, como indústria, acho que aqui muito fortemente representado, pode colaborar? Você trouxe alguns dos canais, né? Como essas manifestações elas realmente se tornam mais ativas e como a Anvisa também pode alimentar cada vez mais o setor para dar transparência das ações que estão sendo realizadas pela agência. A vigilância sanitária ela é responsabilidade de todos, né? Da indústria, do cidadão, enfim. E uma das principais medidas, né, que o setor pode fazer é a denúncia. E essa denúncia ela precisa ser qualificada, né, com todos os elementos para que a gente possa identificar o produto, identificar a empresa, identificar o site responsável. E é um trabalho de formiguinha e contínuo e próximo à agência. Ultimamente, a Ascom, né, a Assessoria de Comunicação da Anvisa, ela tem mudado a sua forma de comunicação, tem divulgado as medidas cautelares e preventivas de uma maneira mais próxima do cidadão, nos seus canais nas suas mídias sociais. Então, eu acho que isso também ajuda a difundir a informação e a adesão de outras pessoas nessas formas de denúncia e de comunicação com a agência. Obrigada. E é curioso, eu nunca tinha, acho que, visto, como você trouxe ali, o número de manifestações e denúncias que foram publicadas e realizadas, as avaliações que foram conduzidas dentro da agência e quais foram os resultados gerados. Talvez tenha sido a primeira vez que a gente tenha visto os dados de uma forma tão transparente. E eu acho que é uma grande representatividade quando você traz a quantidade de avaliações que foram feitas pela agência e produtos irregulares que foram, de fato, avaliados e publicados medidas cautelares. Assim, eu acho que foi um dado bastante diferente daquilo que a gente tem visto, né, Márcio, nas últimas jornadas. Sobre esse tema ainda de fiscalização, de que forma a Gipro, você até trouxe um pouco sobre a parceria com a área de tecnovigilância, de que forma a Gipro ela tem atuado, né, em colaboração com as outras gerências? Acho que você faz também um link no início sobre as estruturas da Anvisa e como essas estruturas se correlacionam. Então, como tem sido, de fato, essa atuação colaborativa com as outras gerências, principalmente com a área de tecnovigilância? A gente também vai ter uma fala e um painel, né, de tecnovigilância para verificação da conformidade aos requisitos regulatórios e cumprimento dessas normativas. Você citou sobre 3 produtos que foram priorizados ao longo do ano. Um deles você citou que é catéter.
Não sei se você pode falar mais em relação a estas iniciativas e como se dá a alimentação dos dados de evento adverso, notificações de queixa técnica, para garantir também alinhamento às práticas de fiscalização pela gerência da Gipro. Um dos benefícios para hoje, né, eu mostrar esses dados é justamente a separação das coordenações, né? Então, agora nós, com a coordenação de fiscalização sanitária, nós temos mais, não diria tempo, né, porque a equipe ainda continua reduzida, mas nós podemos nos dedicar especificamente a esse objeto, que é a fiscalização sanitária. Quanto à nossa parceria com outras gerências e coordenações relacionadas ao ciclo regulatório de dispositivos médicos, nós temos sempre essa interface de comunicação com a tecnovigilância, principalmente porque é a tecnovigilância que faz a gestão do sistema de notificação de eventos adversos, de queixas técnicas, que é o Notivisa. Então, o Notivisa é a nossa principal base de dados para nos orientar nas nossas ações de investigação, além das denúncias que nós recebemos via ouvidoria. Por exemplo, nós estamos com esse programa de fiscalização, em que um dos 3 produtos é o catéter venoso, e, conjuntamente, a Gerência de Laboratórios de Saúde Pública, a GELAS, também tem um programa de monitoramento analítico da qualidade, em que ela também se baseia a partir das notificações do Notivisa, em que foi estabelecido um programa de monitoramento em conjunto com todas as áreas e as vigilâncias sanitárias. E isso é especificamente para produto. Análises fiscais relacionadas nos laboratórios de saúde pública dos estados. Então, tem a participação tanto das Visas quanto da Anvisa, com os desdobramentos das ações fiscais, publicações de medidas cautelares e preventivas. Tem a participação da tecnovigilância e da área de registro, ou seja, um programa interdisciplinar. Então, eles estão trabalhando justamente esse ano com catéter, que também é tema do nosso programa de fiscalização. Então, são ações separadas, mas que elas têm interface em comum. O foco da fiscalização, do nosso programa de fiscalização da COFIS, são as plantas fabris. Já o programa da GELAS é focado no produto, na qualidade do produto, então é nesses ensaios laboratoriais. E os resultados, né, todo ano nós publicamos o nosso relatório de gestão, com o resumo, né, das nossas ações e de tudo que nós trabalhamos ao longo do ano. Voltando, acho que temos aí mais 5 minutinhos, talvez, né, Márcio? Então, voltando aqui em relação ao processo de certificação como um todo, a gente vê também, quando a gente fala sobre MDSAP, você apresentou um dado também sobre as plantas e como funciona o fluxo de trabalho de quando a gente tem processos que são submetidos sem a via MDSAP, né? Você traz sobre esse processo de avaliação, não só sobre os tempos de análise, mas sobre a avaliação com base em risco, né? E acho que isso tem sido um fator de conexão entre as diversas gerências, de como a gente evolui os nossos processos, de como a gente traz simplificação regulatória e agilidade, mas sem perder, obviamente, a segurança, né? E como a gente avalia as informações com base em risco. Existe um mecanismo, óbvio, publicado sempre pela agência, de que vocês têm um processo de análise, de gestão de risco muito robusta, com base em diversas informações e dados históricos, mas gostaria que você comentasse um pouquinho de como funciona esse
talvez um overview geral de como é esse fluxo de avaliação de risco e quais são os principais fatores que você observa que hoje tem sido considerado como um critério de inspeção em loco. Se você pudesse trazer alguns dados ou detalhes do que a agência tem considerado como uma das partes principais e critérios foco para análise de risco. A nossa análise de risco, ela é pública, né? A nossa matriz, ela está publicada no portal da Anvisa desde 2022. Então, todos os critérios que nós utilizamos, tanto para decidir se uma empresa ela vai ser deferida pela análise documental ou por uma inspeção in loco, ela está pública no portal da Anvisa. Eu diria que nós não temos um ranking de critérios específicos e determinantes para o deferimento, indeferimento ou a inspeção in loco, né? São um conjunto multifatorial de critérios que envolve o tamanho do site fabril, se existe quais as linhas de produtos, compartilhamento da área fabril, número de funcionários. Então, assim, são vários critérios que resultam nessa análise. E eu reforço aqui que o principal determinante também é a qualidade desses documentos. Então, quanto mais as empresas peticionam as informações de forma mais completa, facilita essa análise e esse análise conjunto desses critérios na matriz de risco. Obrigada, Leide. Eu acho que nem sempre a gente tem... Acho que é para trazer transparência, entender um pouco da sua visão, se existe algum fator determinante que pode ser trabalhado e melhorado pelo setor em relação à apresentação desses processos. Eu acho que é um trabalho contínuo que a gente faz de como a gente garante também uma melhor qualidade de apresentação das informações das empresas para a agência, para contribuir para que esse cenário, né, seja diferente quando a gente olha ali em questões de exigências e tudo mais. Então, é importante trazer, eu acho que se a qualidade da documentação é um dos fatores também relevantes, eu acho que é uma mensagem importante também para dar nesse fórum. E, por fim, com certeza ninguém me deixaria embora sem fazer uma última pergunta, que está muito relacionado à agenda regulatória, né? A gente vai ter, sim, informações sobre a perspectiva da Anvisa. A gente tem trazido nos painéis os principais áreas de atuação e temas que estão sendo trabalhados pelas diversas gerências, mas tem um que você trouxe, que é o esgotamento de estoque, que é um tema que a gente já também vem trabalhando como setor e que é de bastante importância para a gente ao longo dos anos, né? Existiram até revisões, consultas, drafts que foram trabalhados pela própria ABIMED e outras associações. E eu queria entender se você poderia compartilhar um pouco dessa perspectiva, se é algo, de fato, que está sendo já iniciado pela agência e retomado, né, e se existe perspectivas alinhadas com aquilo que foi trabalhado no passado, né, alguns anos atrás, ou se existem realmente novas projeções sobre esse tema. Esse tema ele é antigo, né? Acho que começou lá em 2011, 2012, na agência. Salvo engano, acho que já teve 5 minutas diferentes. É um tema delicado e complexo. Um tema delicado. O tema, como ele está tratado hoje, ele não, a minuta, né, não envolve apenas dispositivos médicos, é uma minuta ampla que envolve cosméticos, saneantes, medicamentos, então ela não é específica para dispositivos médicos, e esse é um dos fatores também que torna ela sensível e difícil de conciliar tantas peculiaridades desses produtos. O tema é de relatoria do diretor-presidente, e esse tema ele está na agenda regulatória e ele foi retomado esse ano. Então, as áreas estão fornecendo novamente subsídios para a discussão e
agora entra na fase de relatoria, de conclusão, né, dos subsídios, e certamente vai entrar em uma nova consulta pública, porque, assim, devido ao longo desses anos de discussão e da mudança também do mercado, todos esses fatores envolvidos. Não, a gente, assim como tudo evolui, a minuta, obviamente, ela também tem que evoluir, mas eu vejo que há uma grande deficiência, né, de fato, do setor em relação a ter mais transparência ou como a gente trabalha com o tema de esgotamento, até pelo impacto que tem em situações de produtos que deixam de ter seus registros ativos, como eles devem ser tratados ou não. Eu acho que é mais também algo importante para trazer um pouco de transparência para as organizações, de como elas devem trabalhar, o que está dentro da conformidade e o que não. Eu vejo que existe um ímpeto, claro, as empresas querem atuar em conformidade com a regulação, e o fato de não ter uma regulamentação clara sobre esgotamento de estoque, eu acho que isso também traz, provavelmente, inúmeras consultas para a agência, né, e submissões de pedidos de esgotamento, enfim, eu acho que essa clareza também, com certeza, vai dar uma celeridade e uma atuação mais célere, né, para o setor, em alguns casos, reduzindo também esse número de petições administrativas que provavelmente a agência recebe. Sim, nós temos uma carga administrativa muito grande, principalmente nas diretorias, em que elas analisam os pedidos de excepcionalidade. Então, também é de grande interesse da agência, tanto administrativamente quanto de transparência para o mercado, né? A gente concluir essa norma de esgotamento de estoque. Tá bom. Acho que chegamos ao fim. Eu queria agradecer a sua participação, a oportunidade do diálogo também, de forma muito transparente. As perguntas, né, do painel não são fáceis aqui, eu acho que são movimentos importantes para o setor, e também agradeço, então, a sua transparência realmente de poder responder e contribuir positivamente aqui para esse diálogo. E passo a palavra para o Márcio, então. Bom, Carol, Leide, gostaria de agradecer a participação de vocês e ressaltar que a Abimed tem trabalhado efetivamente, né, com a Gipro. Acho que essa questão da unificação, né, a gente contribuiu, a gente encaminhou um ofício colocando as justificativas técnicas. Acho que foi um primeiro avanço, né, acho que tem a questão legal, tal, acho que demanda uma discussão um pouco maior, né? E também a questão, a gente sabe que a Anvisa é um dos membros fundadores do MDSAP, né? E assim, acompanhando agora mais de perto no fórum ano passado em Amsterdã, teremos agora em Kyoto, né? E a gente vê o protagonismo da Anvisa, né, nas discussões, enfim, ali junto com outros players, né, também ali sempre trazendo pontos polêmicos, né, pontos que têm que ser melhorados. E também agora a gente teve a rotação do secretariado, né, no qual é o FDA e a Anvisa, né, o FDA coordenador e a Anvisa o vice, e teve a iniciativa recente de criar um MDSAP Industry Group, né, para dar suporte a vocês, e no qual, pela Anvisa, a Abimed foi nomeada, né, para ser o vice. Então, a gente tem a Melissa Torres, da Advamed, como coordenadora, e eu como vice, né? Então, a ideia agora, já em Kyoto, a gente conversar para a gente alinhar o que os membros reguladores necessitam de suporte, né, para que a gente possa dar o nosso feedback, né, propor as pautas também e trazer o feedback da indústria ali, né? Então, a gente tem hoje no Brasil 3 associações, né, a Abimed, a Bimo e CBDL, né, que compõem um grupo junto com outras associações. Então, fica aqui o nosso... a gente trabalha em convite, que a gente trabalha em conjunto, né, para a gente levar esses peitos e discuta lá. E também a questão do nacional, ano passado, desdobramentos da reunião de Amsterdã, a gente, junto com o Tiago Cunha, né, até então gerente da Gipro, a gente iniciou alguns trabalhos para fomentar a qualificação, né, dos fabricantes que tem planta no Brasil, né, seja nacional ou internacional, que não faz distinção de capital, no qual a gente fez um diálogo Abimed, né, no qual a gente abriu não só para as associadas, mas para o público em geral,
um webinar, né, onde a gente teve um organismo auditor, mais o Tiago, ali que trouxe a perspectiva da Anvisa, e a questão também, o organismo auditor trouxe como funciona toda os procedimentos, enfim, e vantagens de ter, porque não é só dentro dos 5 países, né, mas também você tem vantagens com os afiliados e observadores, também você tem, enfim, inúmeras vantagens, né. E a minha ideia esse ano até a gente expandir essa parte de educação, e que a gente possa fomentar novos programas para que a gente possa qualificar o pessoal e, enfim, ter maior adesão do público, enfim. A BIMED fica à disposição de vocês, tá bom? Então, pessoal, e também, aqui a gente citou duas palestras, né? Então, assim, Tecnovigilância será amanhã, né, com a Maria Glória. A gente também terá participações internacionais, a gente terá Maria Carmen da Edwards e o Súria da Empower Reg. Então, que a gente vai falar um pouco sobre o movimento internacional na adoção de códigos MDRF, como isso tem tratado nas principais jurisdições, e também o uso de IA, né, para conectar os dados, enfim, todo um ecossistema. Amanhã, às 7 horas, a última, então não perderia. E na quinta-feira, né, com o Henrique Mansano, sobre regulação ágil, né, sobre diversos panoramas, enfim, vai ser um tema bem interessante, assuntos transversais, sandbox, enfim, várias outras iniciativas da Anvisa aí para fomentar a evolução do nosso setor. Tá bom? Então, muito obrigado hoje, a gente conta com vocês para o restante dos nossos dias. Tá bom? Então, fiquem atentos à programação, a gente tem no site, tem no nosso stand um folheto impresso. Qualquer dúvida também pode falar comigo, estou à disposição de todos. Tá bom? Obrigado, pessoal.